Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na casinha do duru duru duru. Bom, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje é o primeiro dia de aula das cidadãs brasileiras, trabalhadoras rurais, né? Então, nós vamos levá-las para o ponto de ônibus. Então, acordei bem cedinho, gente, mais precisamente às 6 horas da manhã. Nossa, mas por que se elas acordam, agora elas estão estudando à tarde, mesmo assim, gente, eu quis acordar bem cedo pra poder adiantar as coisas tudo aqui, pra dar tempo, né, minha gente, porque, tipo assim, primeiro dia de aula, não sei o que e tal, a gente fica um pouco angustiada, um pouco preocupada, como é que vai ser, como é que não vai, isso e aquilo, banana, paraná. Então, junto um pouco de ansiedade, com um pouco de angústia, um pouco disso, um pouco daquilo, e aí, vocês sabem como é que é a mãe, né, o ser humano que é uma mãe brasileira. Aí eu já fui colocando aqui a água pra poder estar esquentando, pra poder fazer um café e também fazer um pão logo pra gente poder lanchar, porque tem que ter o lanche pras crianças, né, comerem na parte da manhã, o almoço também pra já irem com a barriguinha cheia pra escola. Então já fui logo fazendo um pão aqui, na base do improviso, né, colocando todos os ingredientes aqui. Vou fazer no olhômetro, tá? Parte da farinha de trigo, que eu fui jogando aqui os ingredientes usando essa xícara maravilhosa, tá entendendo? E todas as coisas aí. Agora a farinha de trigo eu vou estar jogando aqui no olhômetro mesmo, não vou medir não. Coloquei todos os ingredientes aí que vocês já sabem nesse pãozinho maravilhoso que fica super gostoso, que é ovo, fermento, óleo, açúcar, água, e eu não tô usando leite aqui, né? E tudo mais, então eu já fui logo colocando aqui a farinha de trigo, né? Aí, é isso, menina, queridas e queridos. Aqui tá bem cedinho, gente. Eu fui a primeira a acordar aqui nessa casa e pelo visto também na vizinhança, viu? Porque eu não vi ninguém acordado assim, né? Nessa hora. Lá para as 8 horas. E eu acordo aqui, menina. Acordei 6 horas, né? Bem cedinho. E é isso. Eu acho que só teve 2 vezes que eu levantei mais tarde um pouco aqui nessa casa, sabe? Porque eu realmente, quando eu acordo mais tarde, é porque eu realmente estou muito cansada. Mas geralmente eu deixo o despertador, né? Pra poder tocar, pra me acordar mais cedo. Então hoje eu levantei às 6 horas pra poder agilizar todas as coisas aqui nessa casa. E as crianças estarem indo para o colégio. Muita gente no meu Instagram, quando eu postei a foto das crianças, né, minha gente? Claro, porque, tipo assim, eu postei depois, né? Esse vídeo aqui tá sendo editado agora, mas eu já postei a fotinha delas lá, elas indo pro colégio no primeiro dia de aula, que na verdade nem era o primeiro dia de aula da Maria Vitória, depois vocês vão entender. E aí, o que acontece, minha gente? Aqui, eu postei lá no Instagram, o povo tudo ficou, meu Deus do céu, já começou as aulas, nossa, que cedo e tal, assim, assado. Gente, eu vou falar pra vocês, as aulas terminaram, se não me engano, foi no dia 18 de dezembro. E já começaram agora. No dia... dia 20, minha gente. Que é isso, gente? Então não foi... Eu lembro antigamente que era 3 meses de férias. O que tá acontecendo nessa vida? Que não tem quase nada, você pisca e já acabou as férias. Queridos e queridos, vamos melhorar esse negócio aí, viu? Porque as mães também têm que descansar um pouco, né? Pelo amor de Deus. E tudo, ficar levando as crianças no ponto de ônibus esse tempo todo aí, nessa sofrência, nessa preocupação, nesses trem tudo. Que tenha mais um pouco de férias, né, pra nós. Aí então já fui logo fazendo um pãozinho aqui, né, menina? Porque não tem pra onde correr, tem que levar as crianças pra escola, né, e tudo mais. E é isso. Como é que é o nome daquele negócio? É homes, como é que é, não sei o que lá, que as mães dão aula em casa? Homeschool, não sei o que lá, um trem assim. Que as mães dão aula em casa. Gente, será que eu seria capaz de fazer um negócio desse? Tirar as meninas da escola e eu mesmo dar aula pra elas em casa. Se eu não me engano, tem algumas mulheres que fazem isso, né, minha gente? Mas eu não sei se isso, como que é, como, tipo assim, não é tipo, lei, como é que é isso? De dar aula em casa, né, proibido e tal. Eu acho que não, né, gente? Porque tem muitas mães aí que dão aula em casa, muitas assim, que praticam esse negócio, né, de dar aula em casa pras crianças, né? E é isso, mas já tá na escola mesmo, deixa na escola mesmo, né? E é isso, a vida. Aí eu fui agora passando aqui, eu nem vou deixar essa massa crescer muito bem assim, tá entendendo? Só coloquei o paninho aí por cima mesmo, pra poder tampar um pouquinho enquanto eu vou aqui passando a margarina nessas 2 formas aí pra pão. E vou deixar a massa crescer só um pouquinho e já vou modelar os pães e colocar aqui nessas formas, tá entendendo? E já vou colocar pra assar também. Enquanto o pão já vai estar assando aqui, eu vou agilizando algumas outras coisas, né? Fazendo uns trenzinhos e tudo mais. Mas o lanchinho já vai estar pronto aqui no grale, né, mulher? Fui pegando a margarina, passando assim, ó. Desse modelo. E esse pão é muito facinho de fazer, como vocês já sabem, né? Já estão cansados de saber a receita desse pão aqui, que eu já falei 500 vezes. E dá super certo, tá bom? E dessa vez meu pão não vai crescer tanto, porque eu não deixei a massa descansar tanto assim e tudo mais, né, gente? Mas seguindo a receita tudo certinho, direitinho, né? Geralmente eu deixo a massa crescer mais ou menos uns 30 minutos. E aí depois que ela tá bem crescidona, eu venho modelando os pães. Pra vocês verem como eu não tava assim no pique de fazer pão hoje, que eu fui modelando os pães aí dentro da bacia mesmo. Nem coloquei, né, na bancada pra poder enrolar o pão bonitinho e tudo mais, ficar no formatozinho bonitinho, legal, frufru, tal.
fofinho. Não. Simplesmente enrolei dentro da bacia mesmo, tá entendendo? Porque minha paciência hoje tava assim, sabe? Pra poder enrolar pão. Não tava com uma paciência muito legal de enrolar pão assim, então eu simplesmente vou fazer isso daqui, porque no final o pão vai crescer lá e vai ficar no formato de pão mesmo, né? Dentro da forma. Então não vou enrolar nada aqui não. Simplesmente peguei e fiz desse jeito aí, já coloquei na forma também, ó, tá vendo? Parecendo uma cobrinha. E ok. Aí eu dei uma amassada assim, desse jeito também, porque não tava ficando muito bom. Não tava, não tava preenchendo a forma toda. Mas, gente, é isso, né? A vida. Fazer pão pra mim, sabe, gente, é uma coisa assim muito especial na minha vida, fazer pão. Só que hoje, sinceramente, não tava muito afim de fazer assim, do jeito de enrolar bem bonitinho e tal, né? E tudo. E também meu rolo quebrou, mulher. Meu rolo esbagaçou e o rolinho pequenininho, que é aquele que é de alumínio, ficou lá na fazenda. Eu não sei nem por que fui deixar esse rolinho lá na fazenda, sendo que o outro nem usa, ele tá lá só de enfeite. E aí o que acontece? O outro grande quebrou. Pensando em pegar um pedaço velho de cano, sabe aquele cano PVC? Porque é cano PVC que tem nele, que vem nele. Cano PVC mesmo, mulher, cano PVC, entendeu? Com o nome japonês escrito lá. Vou pegar um cano mesmo com o nome brasileiro e vou colocar lá, entendeu? Cano PVC da mesma grossura e vou colocar e vou reformar o meu rolo. E vai dar super certo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. E agora eu vim aqui, ó, pegando, né, já colocando dentro do forno. Pra não dizer que eu não deixei esse pão crescer nadinha, eu deixei mais ou menos uns 5 minutos, tá? Depois de mandar lá os pães, colocar na forminha, colocar lá no forno pra poder dar uma crescida, depois assar, eu venho aqui pra fazer o mais importante nessa vida, né, na parte da manhã, que é o café. Sem café não dá, então eu simplesmente faço um cafezinho aqui maravilhoso, né, pra poder tomar. E também para mim, né, funcionar. Porque sem café não funciona não, mulher. Tem que começar o dia tomando meu belo do meu cafezinho. Então, o lanche já tava ok. Vim aqui pra máquina pra poder tirar essa roupa que eu coloquei, né? Acho que, não sei que hora foi que eu coloquei ontem. Aí tava grudado uns uns objetos não identificados. Que eu sei lá o quê. Que eu simplesmente lasco a roupa dentro da máquina e não tô ligando pra nada, tá entendendo? Aí tinha tipo uns adesivos grudados aí. Mas deve ser coisa dessas meninas. Mas aí eu fui tirando. Aí embolou tudinho aqui, menina. Esse negócio aí, essa manta, que é arrependimento da minha vida de ter cortado essa manta no meio, tá? Estou muito triste, desapontada comigo mesmo por ter torado essa manta no meio aí, pra formar 2 mantas e colocar no sofá. Isso é o desespero, né? Com medo do sofá manchar. Peguei, cortei as 2 mantas e coloquei. Ela acabou desfiando. Já tava desfiando, eu colocando no sofá. E agora que eu lavei, que desfiou mesmo. Nossa, Gabriela, lava na mão. Não vou lavar em mão pelanca nenhuma, tá entendendo? Vou lavar porcaria nenhuma em mão, não. Vou lascar tudo na máquina. Que se tem a máquina, tem que lavar tudo nela. Não vou ficar lavando nada em mão, não. E também ela ia desfiar de qualquer maneira, tá entendendo? Aí tá desfiando, né? Seja feliz, querido, do seu desfiamento. Aí eu fui estendendo tudo aqui, ó, né? As coisas tudo, né? Bem bonitinho. Assim, no varal. Tava com cara que ia chover, né? Ia cair um pé d'água e eu tava estendendo as roupas aqui fora mesmo. E é isso. Aí, sabe lá Deus quando que vai secar, né? Porque agora tá um tempo assim chuvoso, bom demais. Eu vou colocar aí o dia que ela secar, eu vou e tiro, né, mulher? Aí coloquei só uma calça da Maria Vitória bem ali, ó. Naquele negocinho ali, que é a calça que ela vai estar usando pra poder ir pra escola. E aí, eu coloquei aí pra poder secar, né? Com medo de molhar. Mas depois eu tirei daí e coloquei lá fora. Pra poder secar mais rápido. Porque é a calça dela vestir pra ir pra escola. Porque a outra dela, ela grudou cola. Não sei que cola, que diacho de cola é essa. Que ela grudou naquela calça do uniforme dela. Aquela calça que vem do governo. Menina, aquela azul. Pois é, grudou, menina, que não sai de jeito nenhum. Já tentei todas as maneiras de tirar a cola. E não sai. E ela não tá querendo usar, não. E aí tem que esperar receber o kit, né? Da escola pra poder tá coisando. E aí usando a calça, né? Nova do uniforme. Mas é isso. Fui pegando todas as roupas e estendendo. Nossa, ela agora usa prendedores de roupa, que não tem jeito, né? Porque se eu não colocar os prendedores aqui, o vento rebola a roupa bem lá no meio do mato. Eu vou ter 2 trabalhos de tá lavando. E tudo mais, né? Gastando mais água, gastando mais sabão e tudo mais. Então é melhor, né? Colocar os prendedores aí agora. Graças a Deus até hoje não sumiu nenhum, né? Porque sumia misteriosamente meus prendedores de roupa. É um mistério. Mas agora, né, coloquei aí, não está sumindo. E é a vida do cidadão brasileiro rural. Fui agora pegando aqui as carçolas e colocando nesse negócio aqui que fica mais escondido, entendeu? Que eu não vou colocar lá naquele trem lá não, porque, sei lá, vai que some, né, essas coisas aqui. Então, tem que deixar mais próximo de mim aqui, que eu vou estar olhando e vendo tudo, né? Também dá pra estender umas roupas aí, assim, pra poder tampar. E aí ninguém percebe que tem os caçolamentos estendidos nesse negocinho. E fui estendendo todas as coisas aí, né, menina? As roupas já estavam todas estendidas lá também, ó, naquele varal. Aí, fui colocando aqui as outras roupitas menores e tudo mais, né? Que dava pra estender aqui.
E pronto, queridos e queridas. Tantas coisas para fazer nessa vida, né? Eu tenho que varrer as áreas aqui, porque eu já faxinei a casa. Dei um faxinão na casa, tá tudo limpinho, tudo clean, tudo maravilhoso. Só faltou mesmo aqui, né? As áreas que sempre tem sujeira, mulher. Sempre tem sujeira. Nesse momento eu tava olhando que tem uma pomba que ela tá fazendo um ninho bem aqui, em casa, entendeu? E aí eu deixo os passarinhos serem muito felizes fazendo ninhos assim nas áreas, né? Porque eu não posso proibi-los de fazer os ninzinhos deles. Então, assim, tem as áreas pra tá varrendo, né? Porque sempre tem lixo, tem sujeira. Vou cozinhar na lenha também. Então, por isso que eu tenho que agilizar o processo dos negócios aqui. Aí, aqui, ó, já coloquei mais uma roupa aí na máquina que sujou. Agora. Tá entendendo? Já coloquei pra tá lavando aí, ó. Desse modelo, né, mulher? E fui fazer minha pausa aqui pra tomar meu cafezinho, né? Porque eu também sou filha de Deus, né, queridos e queridas? Tem que tomar meu café pela... Que é isso, Gabriela? Faz uma pausa, mulher. Pelo amor de Deus, você não é de aço, tá? Toma seu cafezinho. Aí peguei minha xícara de café, tomei rapidamente, depois eu já vim aqui pra poder tá arrumando os negócios aqui nessa área, menina. Fui pegando aqui esse carrinho com os tijolos que tava dentro ainda, que ainda foi do negócio ali de um projeto que a gente tá fazendo no fogão a lenha, colocando uma meia paredinha assim no fogão a lenha pra depois rebocar e colocar cerâmica. Então meu irmão já fez essa parte aí, de tá colocando esses tijolos. Esse fio aqui tá aí pelo meio da área, que é o fio, né, que a gente liga a bomba pra poder jogar água na caixa. E por enquanto ele tá ficando aí, né, gente, por conta que a caixa tá bem lá embaixo. Mas a gente já tá fazendo a base mais lá em cima e aí vai dar certo. Então, por enquanto, estamos usando o fio desse jeito aí, mas só que em breve a gente vai fazer as mudanças, né, da caixa d'água lá pra cima. E vamos ver como é que vai ficar. Joguei aqui um produto, né, que não é Veja, que não é Veja, né. E fui passando paninho nessa mesa que tava super empoeirada, né. Então, eu joguei um produtinho pra poder tirar toda a sujeira, tipo uns grude que fica também, né, que a gente agora come aqui na mesa, né, queridos e queridas. Nossa, que novidade. A gente come aqui na mesa, tipo, almoça, janta, toma um cafezinho, né, lancha. Às vezes cai suco, cai café e fica um grude, né? Então, por isso que eu tive que jogar o produto e tá passando paninho, né? Pra poder tá fazendo uma limpeza bem legal aqui, nesse exato momento. E é isso, queridos e queridas. A mesa fica super limpinha, super maravilhosa. Os bancos também, né? Tudo de bom. Gente, vou falar pra vocês, até eu tô com frio na barriga pro primeiro dia de aula dessas meninas, vou falar pra vocês. Porque era um frio na barriga terrível quando ia começar as aulas, quando eu ia o primeiro dia. Menina de Deus, eu ficava tão nervosa. E agora eu tô com essa mesma sensação, tô com frio na barriga, mesmo não sendo eu que vou lá pra escola. Porque, sinceramente, eu vou falar pra vocês, não era bom ir pra escola, não. Não gostava de maneira nenhuma, viu? Não gostava de ir pra escola, não. Tá entendendo? Era tanto bullying na minha vida que se eu pudesse soltar uma bomba dentro da escola, eu soltava. Fala a verdade, eu sou sincera pra vocês, tá entendendo? Eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo mesmo da minha vida. E é isso, eu limpei a mesa, eu vim aqui agora, né, gente, porque eu já tava tremendo de fome. Eu falei assim, vou comer um pedaço de pão, né? Porque, eu tenho que comer nessa vida, senão eu vou morrer seca. Aí eu peguei e vim aqui pegando pão, já cortando aqui, dando lanche pras crianças, né? Que é pra não ter negócio assim de, ai, veio para a escola seca de fome, né? Vai passar mal. Aí me ligar pra mim numa distância daquela, que é longe o colégio, entendeu? É longe. E se eu for numa distância daquela pra poder buscar a Maria Heloísa, que toda vez passa mal na escola, nem a pau juvenal. Aí talvez era pelo balanço do ônibus também, né? Que ela ficava sentindo ruim e tudo mais, até entendo. Mas agora, se passar mal numa distância daquela, sinto muito, mas não tem como eu ir buscar, não, né? É longe demais. Aí eu fui passando aqui margarina no pão, né? Entregando tudo aqui pra essas crianças comerem, serem bem felizes e saltitantes. Aí pronto, dei o pãozinho pra uma, dei pra outra, agora é minha vez, né? Fui pegando aqui uma fatiazinha de pão, bem fininha, né? Uma fatia de pão bem light, assim, porque eu sou light, né? Uma pessoa muito light. E é isso. Mentira, gente. Depois eu comi mais 5 fatias dessa daí. Não exagera, né, Gabriela? Tô brincando, gente. Não comi 5 fatias, não. Pelo amor de Deus. Só foi 2 mesmo. E aí fui passando aqui uma margarinazinha, né? Poderia derreter aqui uma trem, que eu mesma fiz. Se o nome, é o nome? Mussarela. Colocar alguma outra coisa, algum outro recheio. Mas não, tava com muita pressa. Então eu passei só a margarina mesmo. Depois de lanchar, eu vim aqui, gente, que tem essas tabuazinhas aqui, ó. Que elas são para outra coisa que eu vou estar fazendo, um projeto novo, né, na minha vida. Porque vocês sabem que eu sou, como é que fala? Sou artesã. Então, assim, eu faço muitas coisas, assim, vem ideias na minha mente. Só que tá faltando os preguinhos, né, pra poder fazer um negócio aqui, depois eu mostro pra vocês, tá bom, minha gente? Aí fui pegando essas tabuazinhas e fui colocando bem aqui no canto. Tinha essas marcas aí, ó, que é quando o Anderson chega aqui com o carro, aí coloca bem aqui nessa parte que é uma garagem, né, esse lugar aí. Aí fica assim, as manchas do pneu, do barro, né, que gruda aí, não sai de maneira nenhuma, só se lavar, mas eu não vou lavar, não. Tá entendendo? Não vou lavar pelanca nenhuma. Aí eu vou varrendo tudo, né, o que dá pra varrer aqui,
tirando todo o lixo, todo o cisquinho que sempre vem pra cá, pra área, minha gente. Ó, o vento traz, aí fica cheio de lixo essas áreas aqui. A calçada também fica, então eu estou varrendo pra poder tirar todos os lixinhos. E tipo assim, gente, eu tô varrendo mesmo porque na minha mente, eu ainda não concluí a faxina da casa toda, entendeu? Porque se faltou varrer aqui fora, limpar as áreas, limpar a mesa, então não tá tudo completo o negócio do faxinamento. É quase que uma parte 2 no negócio de faxina, porque eu limpei a casa todinha por dentro e a parte de fora continuava suja, cheia de lixo, cheia de cisquinhos, coisas que acaba caindo, terra, né? Então, assim, estou concluindo, na verdade, a faxina, né, que eu comecei de dentro de casa e agora eu tô passando pra fora. Aí fui varrendo todo o lixo, assim, ó, pra aquela parte dali. E tinha mais mesmo, era só folha, terra, né? Alguns trenzinho, gravetinho, essas coisas, tudo que o vento traz. Então, foi bem fácil de estar varrendo aqui. Fui jogando toda a sujeira pra ali, tá vendo? E o que era lixo, eu fui pegando, catando pra poder colocar no cesto de lixo, né? Essa calçada aqui ficou enorme, então pra poder estar varrendo, meninos de Deus, demora demais, né? Mas ainda bem que tava bem fresquinho, não tava o sol pelando de quente, né? Aí deu pra poder varrer tudo direitinho, sem sofrer muito. Depois de varrer aqui, menina, eu vim aqui limpar também o fogão a lenha que tava cheio de cinzas. Então já peguei um balde aqui e fui tirar toda a cinza aqui desse fogão a lenha, porque eu gosto de fazer comida no fogão limpinho também, né? E aí o fogo fica até melhor quando tá tudo limpinho, sem as cinzas aí coisando, né? Então eu gosto de limpar tudo aqui, ó. Tiro todas as cinzas aqui de dentro do fogão. Vou jogando aqui no balde. E essa cinza aqui, gente, eu jogo nas plantas, entendeu? Vou pegando, vou jogando tudo nas plantas, porque é muito bom colocar a cinza assim, né, nos trem, nas plantinhas e tudo mais. Então vou raspando desde lá do final assim, ó, pra poder tirar toda a cinza daqui e colocar nesse balde. Gente, é muito bom cozinhar aqui na lenha, sabe? É ótimo, a comida fica uma delícia, fica maravilhoso. Então, hoje eu vou estar cozinhando aqui na lenha. O dia que eu tiver muita pressa assim, eu pego e faço a comida dentro de casa, né? Que é mais rápido, né? E aqui, porque o fogão a lenha você ainda tem que acender, né? E tudo, limpar, tirar a cinza, ainda tem que acender aí, demora às vezes pra acender e tudo mais. Então, já quis agilizar logo isso daqui também, né? Porque pra poder dar tempo de fazer almoço, as crianças almoçarem tudo, arrumar elas e levar elas pra poder ir pra escola. Então, por isso que eu tô agilizando logo esse trabalho aqui. Depois de varrer, tirar toda a cinza daí do fogão, eu vim limpando, né? Fazendo uma limpezinha aqui nele, ó, também. Porque eu também gosto de fazer comida no fogão limpinho, tudo higiênico, né, menina? Aí fui passando a vassourinha em tudo, ó, tá vendo? Tirando todo o cisquinho, toda a cinza, todo o lixo. E venho também, gente, como é cerâmica, aí eu vou passar um paninho aqui em toda a cerâmica do fogão pra poder tirar toda a poeira, todas as cinzas aí que tava grudada. E limpa bem facilmente, minha gente, ó, tá vendo? Limpa tudinho, o fogão fica um brinco, fica maravilhoso, pronto já pra poder acender e fazer o almoço. Então, eu já fui aqui colocando, né, as lenhas, ó. Aí eu gosto de colocar um tronco bem grosso ali dentro ali, que é pra poder, quando o fogo pegar, ele acender, menina de Deus, e criar uma brasona assim, um negócio assim que o fogo não apaga de jeito nenhum. Aí depois, quando for no outro dia, ainda tem brasa, ainda tem fogo. Imagina uns milho, né, assando aqui, menina de Deus, seria ótimo, seria muito bom, né? Seria maravilhoso, minha gente, os milhozinhos assados aqui nesse fogão a lenha. Meu Deus do céu, vai ser top das galáxias. Eu vou pegar lá na fazenda o dia que tiver tendo milho e vou ter um prazer de acender esse fogão aqui, criar uma brasa e fazer uns milhozinhos assados. Menina, é bom demais na conta, né? É maravilhoso demais. Então, coloquei, né, todas as lenhas aí. Aí eu coloquei um papel higiênico ali com um pouco de óleo. Fui acendendo, ó, tá vendo? Aí até que eu tô bem prática, né, no momento de acender fogo. Tem dias que demora bem mais, menina de Deus, vou falar pra vocês. Demora que eu pelejo demais pra poder acender o fogo, ele não quer acender. Mas hoje até que foi rápido, né, pra poder acontecer o acendimento do fogo aí. Então, coloquei alguns gravetos, uns mais finos, uns mais grossos aí. Coloquei o papel higiênico e vou colocando. Aí fui procurar plástico, mulher, plásticos por aí. Pra poder, nossa, não enginha os plásticos? Não, Gabriela, aqui, mulher, tem que engiar os plásticos, senão não acende o fogo, não. Tá entendendo? Sacola velha, saco velho, vou pegando tudo e vou acendendo aí e tudo mais, né? E é isso, mulher. Eu estou acostumada a acender fogo assim, é com plástico velho. Eu não, sei lá, tenho paciência de ficar coisando gravetinho esperando coisar, não. Eu coloco logo o plástico aí que já acende a coisa logo de uma vez. Aí depois de acender, tá vendo, mulher? Ele já fica assim altão, ó. Aí quando pega também esse fogo, menina de Deus, é muito rápido. Só que eu peguei, né, coloquei uma lasca de um pau aí, um pedaço de madeira, uma ripa que fez um fumaceiro aqui, mulher. Que eu vou falar pra vocês. Eu me arrependi, porque fumaçou demais da conta. Já fui logo colocando frango aí com açafrão, com tempero, com tudo e mexendo. E o negócio fumaçando. Eu pensei assim, que lenha é essa, pelo amor de Deus? Que tá saindo essa fumaçona assim, que quando eu tava colocando somente as outras aí, não tava essa fumaceiro. Agora que eu coloquei esse negócio, tá fumaçando demais, eu vou ter que tirar.
Aí eu fui colocando ali outra panela, eu tô passando detergente em todas as panelas para poder não grudar muito o carvão nelas e ficar fácil na hora de lavar. Então eu passo detergente, menina. Aí já tava fazendo frango, né, que demora mais para poder fazer. E o almoço sempre de sempre, menina, é uma coisinha simples, né? Arroz, feijão, frango, né? E saladinha. E então, né? Tudo de bom, minha gente, muito maravilhoso. Então a comida já tava aí no gralho, ó, tá vendo? Sendo feita com banha de porco também. Fui colocando ali umas colheradas de banha e já fui pegando o tempero. Na verdade eu coloco bem pouquinha banha mesmo, né, pra poder estar fazendo a comida. Não coloco muito, não sou exagerada, não coisa, né? Então é isso. Olha só, gente, como é que tava fumaçando o negócio, pelo amor de Deus. Que isso? Aí fui colocando os outros temperos, né? Coloquei ali a panelinha do feijão pra poder já estar temperando o feijão também. E é isso. Já enquanto o negócio ali, ó, ia dourando, né? O alho. Aí depois eu vim com arroz, fui jogando ali 3 vasilhinhas dessa daqui somente, que é para 3 pessoas. E já venho também com a água quente, né? Da chaleira elétrica aí, jogando para poder agilizar o processo do cozimento aqui do negócio. Aí joguei a água fervente aí na panela da carne, do arroz e tudo mais. E a do feijão já tava ali esquentando a gordura para poder estar colocando o temperinho e coisar, né? Que eu gosto de temperar, coloco açafrão também e outros temperinhos no feijão e fica super gostoso. Aí eu coloquei um pouco de alho e sal, né? E tudo mais, porque meu tempero, gente, realmente é alho e sal. Se não tiver o sal e o alho pra mim, não tá bom. Aí fui tirando ali a lasca do pau que eu tinha colocado, né? Que tava fumaçando tudo aqui, esse Brasil. Eu peguei, tirei e joguei pra lá. Apaguei, né? Obviamente, né, gente? Porque é um perigo, né? Sabendo que pode ter capim seco por aí, que é muito difícil nessa época, mas, né? Vai que, né? Acontece uma coisa, então eu apaguei. Aí fui jogando água ali já no feijão e tudo mais, né? Depois de colocar todos os temperinhos. E pronto, queridos e queridas, já está aqui no gralho o arrozinho, a carne e o feijão, quase tudo pronto. Então já vim passando um paninho aqui nessa mesinha também, ó. E minhas coisas estão ficando aqui, meus temperos, arroz, minhas coisas tudo tá ficando aqui nessa mesinha aqui do lado de fora. Então fui passando um paninho e já vim varrendo aqui também essa outra parte da área. Gente, eu vou falar pra vocês, viu? O negócio não é fácil não, é bem cansativo, né? Essa minha rotina da manhã mesmo aqui foi um pouco cansativa, né? Mas é a vida. Aí eu fui varrendo assim, ó, jogando pra lá pra dentro as lascas de pau que fica sempre aqui, das lenhas. Aí eu joguei pra lá, né? Porque também, eu vou ficar também... Diminuir meu trabalho, meu serviço aqui, né, menina? Porque ninguém aguenta. Aí fui varrendo tudo, ó, tá vendo? Pra poder deixar essa área bem limpinha também. Então agora sim, né, menina? Eu tô sentindo que a faxina está ficando completa, né? Porque já tava finalizando aqui o negócio, né? De limpar as áreas aqui. As roupas já tinham quase finalizado de terminar de lavar. Tudo maravilhoso, né, minha gente? E a comida também ali já tava quase pronta, menina de Deus. Vai ser tudo de bom, tudo maravilhoso, né? Aí depois é só levar as crianças lá, no ponto de ônibus. E eu pedindo a Deus, gente, que esse motorista seja um motorista bom, abençoado, né? Um motorista calmo, tranquilo. E que cuide bem das crianças, né? No ônibus e tudo, seja responsável. Peço muito a Deus, sabe, gente? Porque é tão bom você colocar seus filhos assim, né? No ônibus para poder ir pra escola e confiar na pessoa, né? É muito bom. A gente sente um pouco de segurança, né? E tudo mais. Aí o ônibus não tem monitora, né, ainda, não sei se vai ter também, mas não tem monitora ainda, então a gente fica um pouco preocupado, mas quando tem a monitora a gente fica bem mais tranquilo, né, minha gente, porque ela, mesmo sendo as crianças já assim, que as pessoas falam, nossa, não é mais criança, pra mim é criança, né, gente? Uma menina de 11 anos, do que, né, pra mim é inocente de tudo nessa vida, né, então, pra mim tem que ter uma pessoa pra estar cuidando direitinho. Então é isso, minha gente. As mães ficam mais tranquilas assim, né? Sabendo que a pessoa é responsável, tudo, cuida direito e tudo. E tem paciência, né? É muito bom. Fui varrendo essa área aqui todinha, fui ajeitando ali o varal que eu coloquei do outro lado, pra poder pegar mais um pouco de sol nas roupas ali daquele lado. E é isso, mulher. Terminei de varrer todas as áreas e a comida já tava aqui quase pronta, ó. Franguinho já tava aqui secando a água, quase pronto. Arroz também aqui, ó. Já tava quase pronto também. Aí, pra poder deixar no fogo mais baixo, eu pego e afasto a panela e coloco a negócio aí, ó, a tampa, né, da chama do fogão, coloco aí. E eu coloco o arroz bem lá no fundão, pra ele poder só secando, né, e ficar bem soltinho, não ficar assim empapado, né, e tudo. Aí como eu ia ajeitar o cabelo da Maria Heloísa, né, ajeitar tudo as crianças pra escola, eu tampei todas as chamas aqui e deixei terminando de cozinhar pra não queimar. Aí vim aqui pra sala, Maria Heloísa já tinha tomado banho, desembaracei o cabelo dela. Vim usando esse creme aí para definição de cachos da Ápice. E sim, ele define muito os cachos, deixa os cachos super definidinhos, né? Mas só que ele também
É um creme, assim, que deixa o cabelo um pouco, assim, não sei se é só o cabelo da Maria Heloísa, mas ele deixa o cabelo um pouco duro, assim, né? Mas talvez porque seja mesmo finalizador, né, e tudo mais, que é pro cabelo ficar bem alinhadinho, né, e com os cachos bem definidos. Aí eu venho aqui com a minha escova maravilhosa, né, escova de milhões. Eu venho passando no cabelo da gata pra poder deixar ela bem bela e bem maravilhosa no seu primeiro dia de aula. Ai, gente, a vida da mãe, viu? Vou falar pra vocês, o negócio não é brincadeira, não. Mas é isso, gente, é a vida, né? Aí fui ajeitando aqui o cabelito da querida pra deixar tudo de um jeito. Hoje ela quis rabo de cavalo desse modelo ainda, bem que não veio com penteados mirabolantes, porque eu também não sou nenhuma expert em penteados de cabelo de criança. Então, simplesmente, né, ou faço o rabo de cavalo, vai com ele solto, ou então, simplesmente faz uma trança, alguma coisa do tipo, mas hoje foi rabo de cavalo, muito fácil, né, muito coisado. Vi que tava um pouco frouxão, né, o cabelo dela ali, aí eu resolvi colocar 2 xuxinhas, minha gente, né? Vi que tava frouxo. Por procurar outra xuxinha, falei assim, por que tá frouxo desse jeito? Xuxinha não vale bosta, não é? Peguei outra xuxinha lá e misturei com a outra e fui amarrando aqui. Ficou um degradê, uma xuxinha roxa, uma xuxinha azul. Mas não tô nem aí, né? Ficou muito bom. Aí arrumei a criança, passei perfume, desodorante, creme de pele, agora estamos seguindo. Maria Vitória já se arruma sozinha, né? O cabelo dela, tudo, passa desodorante, passa perfume, passa creme, veste a roupa, tudo direitinho. Maria Heloísa que precisa de eu arrumar o cabelo dela. O cidadão brasileiro, trabalhador rural, veio para poder estar levando juntamente comigo essas crianças no primeiro dia de aula aqui no ponto de ônibus, né? Então ele veio comigo, né, no carro aí, porque a gente vai na cidade também. Então, assim, viemos trazer as crianças aqui, né, e tudo mais. Aí logo o ônibus já chegou, né, aqui. E é isso, minha gente. Elas vão pra escola, né, agora e tudo mais. Ficamos esperando um pouquinho, né, as mochilas, tudo aí. E elas seguiram no ônibus. E foi isso. Bom, gente, então foi isso. Aqui já é outro dia, deixei pra finalizar esse vídeo. Editei ele todinho, né, pra poder estar postando hoje. E aí deixei pra finalizar hoje também, né, gente. Aqui já é outro dia, são exatamente 11h31 da manhã. As crianças já estão arrumadas para poder ir pra escola. Já fiz almoço, já almoçaram, tomaram banho, vestiram a roupa, já estão de uniforme, o material tudo pronto, tudo organizadinho, né, gente? O ônibus passa um pouquinho mais tarde, só que eu já agilizo logo as coisas, deixo tudo pronto, né? Pra poder ir lá no ponto de ônibus deixar elas. Então, deixei pra finalizar esse vídeo aqui hoje mesmo, né, gente? Já tô aqui cuidando das coisas aqui em casa também. Tô lavando já, coloquei algumas roupinhas na máquina pra poder lavar, pra não acumular. Tem louça pra lavar já também agora do almoço e tudo mais. E é isso, minha gente. Aí tá tudo pronto, tudo organizado. Graças a Deus deu tudo certo, né? No primeiro dia de aulas delas. Deu tudo certo. Aqui já é o segundo dia, né, que eu vou levar elas lá, pra elas poderem estar indo pro colégio. Aliás, hoje é o primeiro dia da Maria Vitória, né? Porque ontem, na verdade, não teve aula pra Maria Vitória, só pra Maria Heloísa. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O primeiro dia de aula da Maria Heloísa foi abençoado e tudo mais, né? A gente deu tudo certo. Menina, eu tava numa preocupação tão grande que vocês não têm noção. Tava numa preocupação tão monstra, sabe, gente? Assim, que eu sou um tipo de pessoa que quando é em relação às meninas, né, assim, eu antecipo demais as coisas, entendeu? Os problemas, eu antecipo muito, muito, muito mesmo. E vocês sabem que toda mãe fica angustiada, né, com esse negócio, assim, de coisa nova, de colégio novo, transporte novo, motorista novo e tudo mais e tal, porque, como vocês sabem, eu mudei pra cá, pra aqui pra casa, e aí tudo muda, né? Obviamente tudo muda. Então, a gente fica meio preocupada, né, gente? Porque foi assim também quando eu fui pra fazenda, quando Maria Vitória começou a estudar, e Maria Vitória ia sozinha no ônibus. Então, era uma preocupação que eu tinha com a Maria Vitória, né? Quando ela começou a estudar, ela tinha 4 anos de idade, né, gente? Então, ela ia sozinha no ônibus, assim, né? Só ela e o motorista e tal, né? E na época era outro motorista e tudo mais, quando ela começou a estudar, não tinha monitora no ônibus. E ia ela, o pingo de gente no ônibus. E aí eu ficava, gente, com o coração na mão, muito preocupada, com medo, né, e tudo mais. E assim, né, gente? Mas tudo passa, né? E aí tudo se resolve. Deus protege, né? Deus vai proteger a gente todo dia. Quando elas saem, eu peço a proteção de Deus o tempo todinho pra proteger, né, gente, nossas crianças. Porque o jeito que as coisas tá hoje em dia, menina de Deus, você tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, entendeu? Com as crianças. Por quê?
Porque, gente, as coisas hoje em dia não estão muito legais, né, para as crianças. Então a gente tem que ter um cuidado assim extremo com nossas filhas, né? E é isso que eu faço, gente. Eu fico muito preocupada e tudo mais. Mas, né, Deus tá cuidando de tudo. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? No primeiro dia de aula, eu tava muito angustiada em relação a esse negócio do transporte. Inclusive, tem muitas mães que estão com essa angústia, né, ainda. Não mandaram as crianças ainda pro colégio, porque mudou o motorista, mudou a rota, mudou tudo. Entendeu, gente? Por conta do colégio, que ali, que todas as crianças desse setor estudavam, as crianças menores, né, até o quinto ano, o quarto ano, aliás, estudava nesse colégio. Quase todas as crianças desse setor estudavam nesse colégio, no quarto ano, né? E no quarto, quinto ano, né? E aí o que acontece? Mudou para integral e muitos pais não quiseram deixar, quiseram mudar as crianças de colégio, então não tem muitas opções, entendeu? Aí transferiram alguns alunos para um colégio, transferiram para outros para outro, né? E tanto que tiveram que fazer até uma extensão, né? E aí o que aconteceu? Virou uma bagunça, né? Virou essa coisa toda, porque só tinha vaga à tarde e tal. E, gente, uma bagunça que vocês não tem noção. Aí o que acontece? Pega as mães e fica tudo angustiada, né? Sem saber como é que faz pra poder mandar as crianças. Porque, querendo ou não, o colégio é longe agora, né? Pra elas estar levando tudo. Então, assim, tem que ter o transporte. Aí virou aquele negócio. Então, é super normal as mães ficarem angustiadas mesmo. Mas Deus vai protegendo e vai ajeitando tudo, né, meu povo? Então é isso. Aí agora já tá quase na hora de eu levar elas lá, pra elas poderem ir. Hoje é o primeiro dia da Maria Vitória e é o segundo da Maria Heloísa. Então é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.